Olá, pessoal! É com muita alegria que eu estou de volta aqui no canal. Depois de umas merecidas férias, né? Fiquei um mês longe, estive nos Estados Unidos, conheci Nova York, um lugar onde eu já tinha estado, mas por um pouquíssimo tempo, então dessa vez, por uma semana eu consegui conhecer bem a cidade. Depois fomos a Boston, Cape Cod, New Haven, Salem. Foi uma viagem muito bonita, onde eu consegui relaxar. É, Férias servem para isso mesmo, né? Para a gente esquecer um pouco da nossa realidade é, e nos concentrarmos em coisas novas, em culturas novas. E independentemente do lugar em que se vá, se eu viajo, se eu volto para casa no Brasil, são sempre experiências novas que eu vivo. Se eu viajo de férias aqui na Itália, onde eu moro, são sempre experiências fantásticas. E quando eu saio da Itália ou do Brasil, também acontece a mesma coisa. É óbvio que nessas minhas viagens eu gosto muito de comprar livros. Por quê? Porque eu gosto de ter a recordação do livro, daquele lugar, através do livro. Porque o livro vai ficar sempre na minha estante e eu não vou nunca me desfazer, né, da obra. Então eu começo pela primeira compra que eu fiz nos Estados Unidos, referente à leitura. Bom, o meu primeiro passeio foi, evidentemente, a Estátua da Liberdade, muito turístico, mas que eu tinha realmente que conhecer. E também Ellis Island, onde tem o Museu da Imigração, onde realmente os imigrantes italianos, no início de 1800, chegaram, quando começou a imigração, e eles tiveram que passar por determinadas situações. Primeiro, por controles, para ver se realmente eles poderiam ficar nos Estados Unidos ou voltar ao país. Controles do tipo econômico, controles do tipo de saúde. Tinha inclusive um pequeno tribunal que decidia se determinadas pessoas ficariam ou não nos Estados Unidos. E as pessoas que ficaram construíram ali nos Estados Unidos, como também aconteceu no Brasil, né? Pequenas comunidades, porque é óbvio, não conheciam a comida, não conheciam as pessoas, não conheciam a língua, não sabiam por onde iniciar. E foi emocionante ver no museu as bagagens daqueles imigrantes, as roupas, as fotografias dessas pessoas. E tudo isso me emocionou demais, porque eu, sendo neta de italianos, me veio logo em mente a figura do meu nono, do meu avô e da minha nona, da minha avó, que fizeram também essa passagem, essa mudança de país, não para os Estados Unidos, mas para o Brasil. Participando eles também de uma comunidade, né? Eles, por exemplo, foram no famoso bairro da Moca, que até hoje é o bairro onde os meus pais moram e onde meu avô morou até a sua morte e minha nona, de 90 anos, ainda mora. Então, diante de toda essa emoção que eu realmente senti, eu comprei um livro que tinha escrito em inglês e em italiano. Eu decidi comprar em italiano, porque é evidente que eu tenho mais familiaridade com a língua do que o inglês, e também porque eu quero muito que minha mãe leia este livro, tá? Então ele chama La Piccola Italia, com uma fotografia original, e dentro ele é completamente ilustrado e fala da atividade bancária, como era na época, conta das crianças que chegaram e como se acostumaram ao país, fala da alimentação, como que era se acostumar, né? Saindo da Itália, a alimentação americana e como eles mantiveram a, a cultura alimentar italiana lá nos Estados Unidos. Mas o que me encantou realmente nesse livro foram as fotografias. As fotografias que é detalhadamente descrita ao lado de cada uma delas.
Então é um livro que eu quero ler e principalmente é um livro que eu quero deixar aqui no meu coração para sempre, porque foi algo que me fez muito efeito nessa viagem. Passando deste livro, La Piccola Italia, eu fui à maior livraria de New York, que se chama Strand, que é essa aqui de onde me deram esse marca-texto, tá? Esse marca-página. A livraria é essa aqui, ela se desenvolve em tantos andares e eu evidentemente gostaria de comprar livros lá, né? Dessa livraria. Então eu escolhi comprar um livro usado, que custava bem pouquinho, e eles têm uma imensidão de livros usados na parte de fora dessa livraria, que eu recomendo muito, abrindo um parênteses, conhecer. E eu comprei esse livro, que se chama The Orphan Mother, de Robert Rees. Esse livro aqui, que conta a história a partir do final da Guerra Civil, ok? Então, as pessoas que não eram mais escravas, que tiveram que recomeçar a vida, homicídios, cultura, tudo aquilo que veio após a Guerra Civil, esse autor escreveu um romance. Eu gostei da capa, muito embora eu não compre livros pela capa, mas eu gostei muito porque é um papel muito rafinado, como se fala? Refinado. E o livro está em ótimas condições, né? Então esse foi o livro que eu paguei $5 na Strand. Mas eu gostaria também, naquele momento, de comprar um livro novo. Mas, ao invés de entrar na livraria e procurar autores conhecidos, eu preferi me fazer um presente. Sabe aqueles livros que vêm embalados, em cartas, em papéis decorativos, que te dão só as dicas da leitura que tem dentro? Pois é, eu escolhi esta aqui, ó. Veio aqui, Slow Burn Rom-Com Set in New York City. Então, por essas dicas, né? Um romance leve, duas pessoas que deveriam compartilhar um apartamento em Nova York. Falei, bom, este papel, essa carta aqui, eu vou manter com certeza no meu scrapbook, porque eu gosto de fazer diários. E dentro veio este livro aqui que eu já iniciei a ler, que se chama The American Homemade Experiment, de Helena Armas. Eu já iniciei a leitura, eu leio sempre um livro em inglês junto com o meu romance principal, né, que seja ele em português ou em italiano, e essa é a minha leitura em inglês do momento. É um livro que eu estou gostando, é muito leve, muito tranquilo, é um livro para ler embaixo do guarda-sol, ou para quem não é muito acostumado com a leitura e gosta de ler só de domingo, ou só quando tem vontade, quando tem tempo, bem, bem leve. Eu acredito que seja mais um romance para jovens, um young adult, mas para aprender o inglês é excelente, porque eu consigo seguir bem a história e porque ela é leve, né? Porque ela é tranquila. Se fosse um romance muito pesado, escrito em inglês, talvez eu não conseguiria chegar ao final. Então, tô feliz e essa aqui, junto a essa, vai ser realmente a minha recordação dos livros da Strand, da livraria que eu comprei em Nova York. Depois, indo para New Haven, que foi a última etapa da minha viagem, eu fui conhecer a Universidade de Yale, que é maravilhosa. Recomendo a todos dar uma passadinha, pelo menos, lá na Yale. E bem pertinho da biblioteca, nós temos a livraria da Yale, né? Onde, além de tantos objetos, como boné, chaveirinho, escrito Yale, temos também os livros. E lá eu decidi, só para ter a recordação de New Haven, de Yale, comprar um livrinho do Stephen King, que eu gosto muito,
pequenininho, que assim pelo menos eu inicio e acabo a leitura em tempo não muito longo. Então eu comprei Elevation. Elevation. É um livro também muito bonitinho, porque tem a capa toda brilhante e é curtinho de ler. E temos também alguns desenhinhos em algumas páginas, né? Então, esse aqui vai ser a minha recordação de New Haven, de Yale. Quando eu terminar todos os meus livros em inglês, eu vou fazer um vídeo a vocês contando de como foi a minha experiência, né? Eu estudei inglês muitos anos atrás, falava fluentemente, mas depois, como eu não consegui mais aplicar o inglês no meu trabalho, o inglês foi ficando meio enferrujado, o que, aliás, está acontecendo também com o português, infelizmente, né? Porque falando pouco, a gente acaba esquecendo as palavras ou confundindo, né? Principalmente quando as palavras são parecidas, o português com o italiano, nas palavras muito símiles, muito parecidas, eu acabo fazendo confusão, né? Então, vamos lá. São esses os livros em inglês e vamos ver se esses livros vão me ajudar a melhorar esse meu inglês que está um pouco perdido, né? Depois disso, gostaria de falar com vocês das duas leituras que ficaram suspensas em agosto. Bom, em julho eu estava lendo o Stephen King, It, que tem mais de 1.200 páginas, e eu amei. Não tem absolutamente nada a ver com o filme. Aliás, existe. O filme é baseado no livro, mas a história que é contada nesse livro não tem a ver com a mensagem. Desculpa, a história que é contada nesse filme não tem a ver com a mensagem que o livro nos passa. O livro, ele é muito direcionado ao medo. Ele é muito concentrado no aspecto pessoal das pessoas, na personalidade das pessoas, no quanto a gente tem que ter medo não do monstro, mas do ser humano. Então a mensagem é profunda e é evidente que o filme, tanto o primeiro, enquanto os meninos ainda eram pequenos, quanto na segunda parte do filme, quando os meninos já eram jovens adultos, o livro nos traz a mudança dessas pessoas, o caráter, o que a vida compromete, o quanto o passar dos anos compromete o caráter das pessoas e o quanto o medo pode ser transformado durante esse tempo, né? Então, são conceitos muito difíceis de passarem no filme. Então, para mim é claro que o filme acaba sendo mais voltado ao terror, ao horror, ao suspense que existe no livro de uma forma muito branda, mas que tem muito mais o que falar para nós, né? Eu ainda vou fazer aqui no canal uma recensione, que eu acho que se fala recensão em português, daquele livro, porque realmente vale a pena a leitura para quem tem paciência de ler livros tão grandes, né, como aquele. E como em agosto eu me apaixonei tanto, né, no final de julho, inicinho de agosto, 2 dias de agosto, eu gostei tanto do livro. Quando eu fui em Salem, lá nos Estados Unidos, que é a cidade das bruxas, lógico, né, que os americanos conseguem transformar qualquer ambiente em vendas, né, em um ambiente comercial, né, que é aquelas lojas que iluminam os olhos, né, que nos fazem iluminar os olhos. Então eu encontrei essas duas miniaturas do Pennywise, que é o palhaço do It, né? Uma das formas em que It se transforma, que é em Pennywise no palhaço. E eu achei o George, um menininho que foi comido pelo It, na capinha de chuva amarela com um barquinho branco nas mãos. São duas miniaturinhas mesmo, mas que eu quero deixar sobre o livro It.
aqui na livraria, porque eu achei delicadíssimo e foi uma coincidência, porque eu tinha acabado de ler o livro, adorado o livro, achei as duas miniaturas, eu tenho que ter, né? Como viver sem? Como? Impossível. Então, estão comigo essas duas miniaturas. E outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês hoje é dos livros que eu tinha aqui em julho, daqueles que eu peguei na biblioteca. Eu tinha Murakami, Prima Persona Singolare, que eu li antes das férias, não falei com vocês ainda dele, e Il Mestiere dello Scrittore, né? A Profissão do Escritor, também de Murakami. Bom, esse eu já falei várias vezes, é um autor que eu adoro. Ele faz parte, né, considerado parte do realismo mágico, na sua prosa, no modo de escrever, no modo de afrontar determinadas situações, e é um estilo que eu gosto muito, né? Então, o mistério do escritor, o mestiere, a profissão do escritor, é um livro que ele conta como um escritor realmente pega a ideia, como um escritor deve agir para escrever o seu romance. E sempre no modo Murakami de ser, né? Então eu gostei muito e farei também o vídeo deste livro junto ao vídeo desse, que é Primeira Persona Singolare, primeira pessoa do singular. Eu acreditava, quando eu li na biblioteca, o que estava escrito aqui na contra-copertina do livro, que fosse um determinado tipo de história, que se passasse em um único ambiente. Na realidade, não. O que vem escrito no livro faz parte só de um único conto. E na minha opinião, esse conto que era contado, que é descrito aqui no livro, na parte externa, ele não é nenhum dos melhores. Existem outros contos aqui dentro, onde Murakami fala da sua própria vida, mas sempre colocando aquele toque de realismo mágico nas histórias que ele passou. Né? Uma viagem que ele fez a New York, nos seus relacionamentos, na parte sentimental, as mulheres que ele conheceu, a sua relação com a música, com o jazz, com a música clássica, como ele conheceu os Beatles. Então, quer dizer, foi realmente lindo, porque é real, mas ao mesmo tempo ele escreve em forma de romance, com esse realismo mágico que é próprio de Murakami. Aliás, eu acredito que é um ótimo livro para iniciar, porque sendo contos curtos, a gente pode ter realmente a ideia de como é a escritura, né, de Murakami, e assim passar para os livros mais complexos, mais longos do autor. Tá? Então, este que eu já li, esse aqui também, só que eu tenho que terminar de ler só o finalzinho. Então, o que eu fiz? Eu fiz a renovação do livro na biblioteca logo que eu voltei dos Estados Unidos, semana passada, e vou continuar. Depois, antes de entregar, eu falo com vocês com mais profundidade desses dois livros, ok? E a minha atual leitura, voltando dos Estados Unidos, só para deixar vocês atualizados, né, naquilo que ainda virá aqui nesse novo canal, eu estou relendo, dessa vez em italiano, porque eu tinha lido em português, é um livro que está em São Paulo, lá na casa da minha mãe. Eu estou relendo Delito e Castigo, que é o Crime e Castigo de Dostoiévski, ok? Eu li esse livro muitos anos atrás, quando eu ainda era praticamente uma menina. E eu estou na terceira parte do livro, na página 202, já li esse pedaço aqui que está marcado com os post-its, e já tem uma outra impressão desse livro, né? Eu acredito que Dostoiévski, para quem tem coragem de enfrentar o autor, não delude, né? Nunca as pessoas, porque os leitores, porque tinha uma prosa incrível, uma capacidade de exposição e de te manter, né, na leitura sem vontade de parar, aquele livro que corre, que voa, que você nem pensa, vai girando as páginas e vai lendo.
Então, Delito e Castigo, depois de tantos anos, está sendo uma excelente experiência de leitura, porque além de recordar daquilo que eu tinha lido, eu estou conseguindo ver a história com outros olhos. Hoje, com os olhos de uma mulher e antes com os olhos de uma menina. Então, tantas coisas, tantas passagens e tantas interpretações no passado fugiram, né? Escaparam, não foram vistas. E agora sim eu estou conseguindo ler com mais atenção e com o valor que esse livro merece na leitura, tá? Também farei o vídeo desse livro devagarzinho, conforme as minhas possibilidades, né? Pessoal, quando eu tenho tempo do trabalho, quando eu quero me dedicar a esse canal realmente não como um passatempo, mas como uma válvula de desfogo, como um modo de compartilhar com vocês uma paixão, sabe? E eu também gostaria de ter a opinião de vocês, daquilo que vocês estão lendo e tentar fazer um grande grupo de leitura aqui, ok? Mesmo porque, né, eu vivo aqui na Itália e eu gostaria muito de ter a companhia de brasileiros, inclusive, que me sigam na leitura, que me deem dicas de livros. Agora, em outubro, eu vou para o Brasil visitar minha família. Quero comprar livros brasileiros, de autores brasileiros, que me fazem muita falta aqui na Itália, porque eu não acho. Então, vamos ter novidades por aí, né? Então, se vocês, inclusive, puderem me dar dicas de leituras de livros brasileiros, aqueles que vocês gostaram muito, eu ficarei muito grata. Bom, por hoje, não por isso, é só, pessoal. Eu gostaria só de atualizar este momento do canal, para dizer também que em breve voltarei com novos livros, com novas histórias, com aprofundimentos de outros livros. E espero que vocês gostem da minha companhia, porque eu iria adorar realmente a companhia de vocês. Então, eu mando um beijo enorme aqui da Itália para esse meu lindo Brasil e nos vemos na próxima!